Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre dosagem de concreto. Então, precisamos entender um pouco algumas definições fundamentais sobre o traço de concreto. O que seria o traço? O traço são uma expressão das quantidades relativas dos componentes do concreto. Sabemos que o concreto é composto de alguns materiais, como areia, pedra, água, cimento, aditivos, ou adições ali, dependendo da finalidade ou do propósito, da elaboração, da produção desse concreto, tá? Então, a areia se compõe os agregados miúdos, as pedras que serão utilizados, os agregados graúdos, a água, aditivos e o próprio cimento. Então, o que seria uma dosagem? Dosagem é o ato de medir, ou seja, de medir o quantitativo para cada um desses materiais que vão compor o concreto e misturar, a mistura de todos os componentes, tá? De acordo com um traço pré-definido. Ou seja, existem vários traços, existem traços, para a construção, para a produção de um concreto com uma resistência maior, outro com a menor. Então, dependendo da finalidade, existe um quantitativo certo para cada material que vai ser utilizado na produção desse concreto. A dosagem, ela pode ser técnica e ela pode ser empírica, tá? A dosagem técnica, ela é baseada em um estudo técnico realizado com materiais disponíveis, ou seja, existe todo um estudo, todo um teste, todo um experimento, utilizando os materiais, a quantidade, para verificar se aquela quantidade de materiais está certa, está nas proporções certas para poder estar alcançando uma determinada resistência. E tem também a dosagem empírica, ou seja, baseada em uma receita de bolo. Não considera a implicação da variabilidade das fontes de materiais para o concreto e suas propriedades, ou seja, a dosagem empírica não leva em consideração as características, de cada material ali utilizado, de onde foi retirado, o quantitativo, se aquele quantitativo está nas medidas certas, de dosagem, tá? Então, atualmente é inaceitável a utilização de uma dosagem empírica para o preparo do concreto estrutural. Ou seja, se é um concreto estrutural, tem que ter uma maior responsabilidade, tem que ter um experimento, tem que ter um laboratório para poder estar verificando a qualidade desse concreto. O estudo de dosagem. Então, em uma dosagem, utilizando a dosagem técnica, preciso fazer um estudo, é o procedimento utilizado para a obtenção de uma mistura econômica, que atenda às condições de serviço com os materiais disponíveis, ou seja, é todo um estudo da quantidade certa de materiais, e a verificação se aquela quantidade certa que foi utilizado alcançou, fez com que esse concreto alcançasse a resistência desejada. Então, parte da exigência de certos pré-requisitos particulares de uma obra, no estado fresco ou endurecido. Em geral, o pré-requisito principal é um valor mínimo de resistência à compressão aos 28 dias. Ou seja, o valor mínimo dessa resistência do concreto, aos 28 dias você deve alcançar aí esse valor mínimo ou mais, tá? Então, se aos 28 dias, esse concreto que foi dosagem não alcançar o valor mínimo, ele não está dentro dos padrões, dos padrões de qualidade, tá? Desse concreto. Então, novamente aqui, o estudo de dosagem, o procedimento técnico para a obtenção do traço que satisfaça os pré-requisitos particulares da obra.
Pré-requisitos mecânicos, então é verificado resistência à tração, modo de deformação, trabalhabilidade, massa específica. Então, a dosagem empírica ela é realizada sem procedimentos experimentais, ou seja, utiliza-se às vezes bases arbitrárias, como fórmulas, tabelas, experiência do próprio construtor, tradição da construção civil. Ou seja, quando existe uma experiência do construtor, né, existe já uma experiência, existe uma grande massa de dados acerca de quantitativos certos de materiais, quais materiais utilizar numa determinada região, para obter um determinado valor de referência para o cálculo do traço de dosagem. Então, o experimental é preciso o quê? Um experimento, né? A verificação. Então, esse experimento é realizado utilizando amostras do material que foi ali, né, produzido, ou que vai ser, né, utilizado. Então, retira uma amostra e leva para o laboratório para verificar a resistência e demais propriedades ali do concreto. Então, o que é que tem em um laboratório, né? Um laboratório de materiais, um laboratório de verificação. Tá? Tem todos os equipamentos utilizados para a produção de determinado material, né? Como o concreto, por exemplo. Temos também, se vai verificar se aquele material que foi produzido atingiu uma resistência, é utilizado também uma prensa, né? No qual essa prensa hidráulica, né, vai comprimir uma amostra ou um corpo de prova, tá? Do concreto e verificar se ele alcançou a resistência mínima exigida. Então, o que seria o traço de concreto? O traço é a proporção de materiais em massa em relação à massa de cimento, ou seja, se vai utilizar todos os materiais em massa, né? Todo material que for utilizado para compor o concreto, ele é feito uma relação com a quantidade de cimento, tá? Então, ele é expresso, né, como se é uma proporção, ele é dividido por 2 pontos, tá? Sendo que quais são os materiais que compõem o concreto? O cimento, né, a areia, a pedra e a água, tá? Então, todos esses materiais aqui, é feita uma relação com a quantidade de cimento que vai ser utilizado. Então, a massa de cimento, em relação à massa de cimento, ou seja, se eu tenho, por exemplo, 50 kg de cimento, eu vou dividir 50 kg por 50 kg. 50 dividido por 50 é igual a 1, tá? Então, o primeiro número de uma proporção de um traço é o número 1, certo? 2 pontos. Areia, ou seja, a massa de areia em relação à massa de cimento. Se é que eu estou utilizando um saco de cimento de 50 quilos, tá? Eu vou fazer também a relação, tá? Quanto de massa de areia que eu vou utilizar dividido por 50 quilos. Eu vou ter um resultado aqui. Qual a quantidade de brita ou de pedra, né? Em relação à massa de cimento, ou seja, tantos quilos de pedra dividido por 50, que eu estou fazendo tudo em relação a um saco de cimento. A mesma coisa a água, tá? Quantos quilos aí de água, tá? Água em litros e em quilo é a mesma coisa, tá? Por exemplo, se é 20 litros de água, corresponde a 20 quilos, tá? de água, tá? Porque a densidade da água é 1, certo? Então, por exemplo, se eu vou utilizar 40 quilos de água, eu vou dividir 40 quilos dividido por 50 quilos de cimento. Nesse exemplo que eu estou dando, considerando um saco de cimento. Só para não confundir, esse primeiro A aqui, tá? É relativo à areia e esse outro aqui é relativo à água. Como sabemos que a quantidade de água, né, se você coloca bastante água em uma mistura de concreto, ela vai fazer com que esse concreto fique poroso, mais permeável. E se o concreto é poroso e bem permeável, a resistência desse concreto tende a diminuir, tá? Então, assim, a areia, né, é um material que tem que ter bastante cuidado,
Porque se essa areia estiver úmida, quer dizer o quê? Que existe água nessa areia, tá? Então, assim, se vai utilizar uma areia úmida, tem que diminuir a quantidade de água que vai ser utilizada nesse concreto, tá? Então, a quantidade de água que vai ser utilizada na produção, a quantidade de água aqui vai depender da umidade da minha areia, tá? Então, a quantidade de água vai depender da umidade da areia, devendo-se lembrar que as argamassas e concretos, com uma dosagem excessiva de água, diminui a sua resistência. Temos aqui um exemplo, tá, de um determinado traço. Seja uma mistura para concreto composto por um saco de cimento. O saco de cimento aqui eu vou considerar um saco de 50 quilos, tá? 150 kg de areia, 250 kg de brita 1 e 25 kg de água. O que eu falei? Que todos os materiais, né? O cimento, ele vai se relacionar com cimento. A areia vai relacionar com cimento. A pedra com cimento. E a água com cimento. Então, temos um exemplo aqui. Como eu falei que todos os materiais se relacionam com o cimento, ó, se eu vou utilizar 50 kg de cimento, né, que é um saco, tá? Um saco de cimento correspondente a 50 kg, então eu vou relacionar 50 por 50. 50 dividido por 50 é quem? 1. Eu vou utilizar 150 kg de areia. Eu vou relacionar a areia com quem? Com o cimento. Então, 150 dividido por 50. Eu tenho o quê? 3. Pedra com cimento. Quantos de pedra? 250 kg de brita 1 dividido por 50. Eu tenho quanto? 5. Água. Eu tenho 25 kg de água ou 25 litros de água, tá? Então, 25 dividido por 50, eu tenho quanto? 0,5. Às vezes, o traço ele pode estar sendo apresentado como traço bruto, tá? Ou M aqui, ou seja, o traço não desdobrado, a proporção do agregado total, ou seja, se eu tenho um traço 1:8, quer dizer que esse 8 aqui é relativo a agregados. Quem são os agregados? Agregado miúdo e agregado graúdo, tá? Em relação ao cimento. Então, significa que para cada quilo de cimento, né? Eu tenho 1. Para cada quilo de cimento, utilizamos 8 quilos de agregados totais. Ou seja, que é a mesma coisa, tá? Então, para cada 1 quilo de cimento, eu vou utilizar quantos quilos de areia? 3 quilos de areia, 5 quilos de brita e meio quilo de água. No caso de se utilizar mais de um agregado miúdo, areia, ou mais de um agregado graúdo, pedra britada, ou seja, rolado, o traço é expresso do material mais fino para o material mais grosso. Às vezes vai utilizar uma areia média e uma areia grossa, uma pedra com um diâmetro menor, né? Uma pedra, uma brita 0 ou brita 1, tá? E aí, ou brita 2, ou vários tipos de granulometria, dependendo da resistência que se quer atingir, né? Então, esse traço é determinado do menor, né, ou da menor diâmetro desse agregado, ou do mais fino para o mais grosso. Então, temos aqui a relação, por exemplo, vou utilizar dois tipos de areia, uma areia média e uma areia grossa, tá? Então, temos 2 pontos, a primeira areia mais fina e a segunda areia mais grossa. 2 pontos, a primeira pedra com diâmetro menor, né, vem a brita aqui 2, por exemplo, e a brita 3, tá? 2 pontos e a quantidade de água. Então, ele expressa assim, tá? Aqui temos um exemplo de um traço,
Aí temos duas proporções aqui para areia, tá? De diferentes diâmetros, e de pedra também de diferentes diâmetros, mais a água. Nessa tabela temos a massa específica de alguns materiais de construção. Essa massa específica quer dizer o peso desse material por volume, por metro cúbico, tá? Então, temos o peso específico da argamassa, cal hidráulica, temos o peso específico do concreto simples, tá? Que é de 2.400 kg por metro cúbico. Temos do concreto armado, 2.500 kg por metro cúbico, tá? Esses materiais aqui, o mais básico que eu vou mostrar, né, que é o do concreto armado, concreto simples. O concreto armado a gente utiliza bastante esse valor quando vai, né, se fazer um cálculo, um dimensionamento de laje, de viga, né, se verifica qual é o peso do material, tá? Então, cada material de construção, ele tem um determinado peso por volume, tá? Temos também das areias, né, da ardósia, basalto, né, pedras, granito, de 2.600 a 3.000, tá? Então, assim, nas edificações, como a gente utiliza, né, além de utilizar o próprio material em si, concretos, utiliza-se revestimentos, como pedra, tá? Então, assim, quando se faz todo um dimensionamento, né, de projeto estrutural, deve-se levar em consideração o peso, né, o peso específico de cada material a ser utilizado na obra. Então, por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!